O Fluminense entrou em um cenário de atenção internacional ao ser ligado a um processo envolvendo o CAS, gerando repercussão imediata em bastidores esportivos e institucionais. A notícia, ainda sem confirmações oficiais, é tratada como altamente sensível dentro do clube, que avalia impactos em governança e reputação. O ambiente é de tensão e análise estratégica, com múltiplas frentes monitorando cada desdobramento. O impacto inicial foi sentido imediatamente no mercado. Parceiros comerciais, investidores e agentes começaram a recalibrar expectativas, percebendo que a visibilidade internacional do clube mudaria substancialmente. Rumores discretos já provocam discussões sobre risco, credibilidade e projeção de marca. Dentro do próprio clube, a atenção é máxima. Dirigentes e conselheiros conduzem reuniões sigilosas, avaliando alternativas jurídicas e estratégicas. A percepção é de que qualquer passo em falso pode gerar repercussão duradoura, tanto nacional quanto internacional. A torcida, por sua vez, recebe a notícia com mistura de surpresa e apreensão. Debates acalorados nas redes sociais e em grupos de análise esportiva refletem a preocupação com a imagem do Fluminense. A narrativa sobre justiça, governança e integridade passa a dominar o debate público. Em análise estratégica, o envolvimento do CAS é interpretado como uma situação que exige maturidade institucional. Clubes de tradição, quando confrontados com processos internacionais, precisam equilibrar resposta imediata e visão de longo prazo. O Fluminense demonstra, assim, capacidade de atuação em cenários complexos. As consequências potenciais desse processo são amplas. Dependendo do desfecho, decisões sobre composições de elenco, negociações comerciais e até calendários podem ser afetadas. Nos bastidores, gestores estudam cenários múltiplos para reduzir impacto e preservar estabilidade. O movimento reforça a percepção de que o clube opera sob intenso escrutínio internacional. Cada gesto e pronunciamento são avaliados como sinal de postura institucional. O Fluminense passa a ser interpretado como protagonista involuntário de uma narrativa global. No futebol brasileiro, os reflexos são sentidos imediatamente. Clubes concorrentes monitoram a situação, cientes de que precedentes internacionais podem influenciar regras, regulamentos e negociações futuras. A atenção global eleva a pressão sobre toda a estrutura do futebol nacional. Em âmbito internacional, observadores tendem a analisar o Fluminense como estudo de caso em governança e compliance esportivo. A imagem institucional é avaliada tanto pelo histórico do clube quanto pela forma como lida com processos complexos. A governança interna do clube entra em evidência. O núcleo gestor precisa demonstrar coesão, planejamento e capacidade de resposta diante de uma situação internacional. Cada passo, interno ou externo, é estrategicamente calculado. Internamente, a pressão sobre dirigentes e conselheiros se intensifica. A necessidade de alinhar comunicação, jurídico e estratégia institucional se torna crítica. O Fluminense precisa projetar segurança sem gerar ruídos que comprometam credibilidade. O mercado de atletas e agentes percebe efeitos indiretos. A estabilidade institucional influencia decisões de permanência, contratos e negociações futuras. A reputação do clube passa a ser fator de análise em escolhas estratégicas. Nos bastidores, o clima é de articulação constante. Consultores jurídicos, assessores e gestores trabalham em conjunto para mapear cenários e antecipar impactos. O controle da narrativa e da percepção institucional é prioridade máxima. A repercussão midiática nacional e internacional reforça o efeito simbólico do processo. Rumores, interpretações e análises especulativas ganham força, moldando a narrativa pública e privada sobre o Fluminense. O clube se transforma em objeto de estudo e debate simultaneamente. O mercado de patrocinadores observa atentamente. Embora a situação envolva risco, a atenção global também reforça a relevância e visibilidade do Fluminense. A negociação estratégica com parceiros precisa equilibrar projeção e cautela. A moral do elenco e da comissão técnica também sofre influência indireta. A percepção de que decisões externas podem alterar rumos da temporada aumenta a necessidade de foco e disciplina. Gestores esportivos trabalham para traduzir cautela administrativa em confiança dentro de campo. Do ponto de vista estratégico, o Fluminense demonstra a capacidade de operar em cenários complexos e de alto risco. A observação internacional evidencia que o clube entende de riscos institucionais e sabe como gerenciá-los de forma calculada. Nos bastidores do futebol nacional, outros clubes acompanham a situação atentamente. A observação de precedentes internacionais influencia políticas internas, estratégias de negociação e postura diante de instâncias de governança.
A comunicação controlada do clube reflete a necessidade de proteção institucional. Evitar ruídos e especulações prematuras é fundamental para sustentar credibilidade perante CAS, torcedores e parceiros. Cada pronunciamento é calculado para reforçar competência e estabilidade. A pressão sobre dirigentes e conselheiros aumenta à medida que o processo avança. Decisões estratégicas, antes internas, passam a ser interpretadas como indicadores de postura institucional. O Fluminense precisa gerenciar resultados esportivos e percepção global simultaneamente. O mercado de transferências também sente efeitos indiretos. Atletas e agentes consideram estabilidade administrativa como critério decisivo. O Fluminense projeta confiabilidade e visão de longo prazo em meio à incerteza. O impacto simbólico sobre torcida e stakeholders é profundo. A sensação de protagonismo institucional aumenta engajamento, mas também intensifica a cobrança. Cada gesto é lido como teste de coerência e capacidade de gestão. No cenário global, o CAS funciona como catalisador de atenção sobre padrões de governança. Clubes internacionais observam precedentes, avaliando efeitos em políticas internas e estratégias futuras. O Fluminense se torna referência, ainda que involuntária, de gerenciamento em ambiente de alta complexidade. A ausência de confirmações oficiais mantém clima de especulação e tensão. O silêncio estratégico amplifica discussões e avaliações de bastidores. Cada sinal emitido pelo clube é interpretado como potencial indício de ação ou reação. Ao final, o que se observa é um Fluminense diante de uma encruzilhada estratégica e internacional. O processo no CAS coloca o clube sob atenção global, ampliando impactos sobre imagem, governança e projeção internacional. O desfecho poderá redefinir não apenas a temporada, mas o status institucional do clube no cenário global.